dessa passagem, eu vou ler algumas passagens hoje. Eu quero lembrar vocês que nós estamos no mês de abril e que nesse mês nós vamos ministrar sobre as promessas de Deus. Porque o nosso Deus, ele tem essa característica distintiva de ser um Deus de promessas. E o Senhor colocou isso no meu coração para nós ministrarmos na nossa igreja, começando nesse domingo, e nos próximos 3 domingos, começando hoje, eu vou liberar 4 ministrações a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. Então, quais são elas, como obtê-las e como vivê-las na nossa vida? Porque muitos cristãos sabem que a Bíblia tem promessas e que Deus fez promessas a respeito da sua vida, da sua salvação. Todavia, eles não sabem como viver as promessas de Deus, nem como obtê-las. Então, nesse mês, eu quero que a nossa igreja, eu estou falando pela nossa igreja, que é o lugar que eu conheço, né? Eu quero que a nossa igreja termine esse mês de abril com todos nós, ou a maioria de nós, vivendo as promessas que Deus fez para a nossa vida. Quem tem promessa de Deus aí, dá um glória a Deus aí. Quem quer viver as promessas de Deus, dá um aleluia. Tirar o clima de velório, né? Abre um pouquinho aí, por favor, tá muito calor. Então, como nós vamos viver as promessas de Deus? Como nós vamos obtê-las? O nosso Deus, e aqui eu já começo a minha mensagem, peço que você preste atenção. O nosso Deus, ele tem características que o distinguem de outros deuses, de outras religiões. Então, a humanidade, ou o ser humano, como dizia João Calvino, um teólogo do século XVI, o coração humano é uma fábrica de deuses, é uma fábrica de ídolos. Você percebe que o coração humano, ele, no decorrer das eras, ele expressou, fabricou e encontra repouso, descanso e alento nas mais variadas expressões religiosas, espirituais. Então a pessoa, ela está presa num mundo materialista, num mundo cotidiano, que quando ela necessita de uma esperança, quando ela necessita de uma palavra de ânimo, as pessoas, em especial a América Latina, o Ocidente e em especial o Brasil, elas se voltam para crer em algo que está além desta materialidade. Elas decidem acreditar ou viver na realidade de que existe algo, e elas tomam isso como escapismo do seu coração, que está além disso. Tem uma esperança para além. Talvez exista um ser supremo que possa intervir na minha vida e me trazer a paz, e restaurar minha família, e transformar meu casamento, e me tirar desse caos, e me tirar dessa aflição. Então elas voltam o coração para o transcendente. A alma do ser humano, já dizia um psicanalista chamado Carl Jung, a alma do ser humano, ela é naturalmente religiosa. Naturalis religiosa, ele dizia. Eu fiz um trabalho sobre isso na faculdade, semestre passado. A alma do ser humano está na natureza dele, essa expressão para a religiosidade. E o ser humano produziu muitas religiões, fabricou muitos deuses. Você percebe que o cristianismo ele não é uma religião única. Existe além do cristianismo, inúmeras, milhares, na casa dos milhares de religiões no mundo. E todas elas têm os seus deuses. Todas elas têm as suas maquinações, as suas construções religiosas. Então, para umas, o Deus é um gesso formulado pelas mãos de alguém. Para outras, o Deus é uma cadeira. Para outras, o Deus é um animal, é uma vaca. Para outros, o Deus é uma serpente. Para outras, o Deus é tal coisa. Para outros, é um poste. Para outros, muitos têm os seus deuses. Para o ateísmo, o Deus é a ciência. É a não crença, é o materialismo, é o racionalismo, é a filosofia. As pessoas, elas estão sempre apegadas a um tipo de Deus, inclusive aqueles que negam a existência de Deus. O Deus deles é a negação da existência. Então, não tem como fugir, não tem jeito. Nós estamos sempre em busca de um Deus. Agora, o Deus cristão, o Deus da Bíblia que você está carregando aí, que você está segurando, esse Deus,
ele tem características que o distinguem de todos os outros deuses e que, para mim, pessoalmente, me fizeram, por acepção de mente, crer que esse é o único Deus verdadeiro e todos os outros são falsos. Dentre os muitos argumentos, isso aqui não é uma palestra, eu não posso aqui discorrer sobre argumentos para isso, mas o que eu posso dizer para você é que, em primeiro lugar, o nosso Deus, a mensagem que ele arroga, a mensagem que ele carrega, que ele arroga para si, é uma mensagem que é baseada em um túmulo vazio, que é o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que se você comprar uma passagem, tirar teu passaporte e viajar para Israel, você vai encontrar lá um túmulo vazio, porque o nosso mestre ressuscitou. E a negação da ressurreição de Jesus, ela só é feita por pessoas que não entendem do que estão falando. Porque Jesus, visto por testemunhas oculares, tendo o túmulo ali, passaram de eras e eras e anos, o túmulo vazio, esse Jesus, ele ainda hoje está chamando pessoas ao arrependimento. Ele ainda hoje, inclusive nesse domingo, fez com que você, com toda a sua materialidade, saísse da tua casa num dia chuvoso e que todos pensariam, mas ninguém vai sair de casa nesse dia de chuva. Não, você saiu da tua comodidade, você veio a um lugar, por quê? Porque existe algo no teu coração que te impulsiona para esse mestre, que te dá um impulso para esse Jesus. A gente chama disso de pulsão, impulso. Ainda hoje, existem pessoas que decidem dar a vida. Eis aqui uma pessoa que fala com você que fez isso. Entregar a sua vida, gastar a sua vida, ofertar a sua vida, ofertar os seus sonhos para servir a esse Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Esse Deus, ele tem muitas características. Um túmulo vazio, ele tem muitos atributos. Ele é invisível, ele não é corpóreo, ele não é objetificado, ele não é um objeto que nós adoramos. Você vê que a gente não tem imagens aqui, porque o nosso Deus, ele não é tocável, ele não é palpável, não é um ídolo. O nosso Deus é um ser vivo e muito mais do que isso. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa que está falando com o teu coração enquanto eu falo aqui. Uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem características que são amor, bondade, fidelidade. O nosso Deus é um Deus, por exemplo, um Deus de alianças. Se você ler a tua Bíblia, todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, você vê um Deus que a todo momento está fazendo alianças com o ser humano. Ele é um Deus de aliança e que honra as alianças que ele faz, porque ele é um Deus virtuoso. E onde existe aliança, existe virtuosidade e fidelidade. Diga amém? Quem ama, se aliancia com alguém. Quando você ama uma pessoa, o que você faz? Você firma uma aliança, em papel, em objeto. Por que os seres humanos têm esse costume aqui? Quem foi que inventou isso? De onde saiu isso? É a expressão do amor. Quando você ama uma igreja, você firma uma aliança, você é fiel na cooperação aqui, ó. Porque você tem uma aliança com aquela casa, você ama aquela igreja, você ajuda a pagar o aluguel, a água, a luz. Quando você ama um trabalho, uma profissão, você firma uma aliança com aquilo, chamado contrato. Então, a aliança é um sinal de alguém que ama, uma característica de Deus. Agora, tem uma característica em especial de Deus, que é a que eu quero tratar no mês de abril, na nossa igreja, é que o nosso Deus é um Deus de promessas. Diga assim, um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que tem por costume fazer promessas para as pessoas que o ouvem. Seja para o ser humano, seja para outro ser. Na Bíblia você tem Deus fazendo promessas para Satanás, inclusive a primeira promessa da Bíblia foi feita para a serpente, em Gênesis capítulo de número 3, verso 15. Você tem Deus fazendo promessas para Jesus, Salmo capítulo de número 2. Você tem inclusive 290 promessas feitas do homem a Deus, mas você também tem mais de 7.000 promessas feitas de Deus ao ser humano. O nosso Deus é um Deus de promessas. E o cristianismo só existe hoje porque Deus cumpriu as suas promessas. Um teólogo chamado Edward Ley diz que as promessas de Deus são a base da nossa esperança e o objeto da nossa fé. As promessas de Deus são aquilo que nos move.
Sabe por que você está aqui? Porque você tem na tua mente de que Deus prometeu para você que na presença dEle, talvez alguma área da tua vida seria restaurada. Talvez você ainda esteja vindo na igreja porque você crê na promessa de que se você vier, se clamar pelos teus familiares, mãe, clamar pelos filhos, pai, clamar pelos filhos, você clamar pelos teus netos, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, possivelmente Jesus os encontre, os liberte, os salve. Você crê nessa promessa? Você crê na promessa que Jesus vai voltar? Você crê na promessa de que um dia Deus vai arrebatar a sua igreja? E é isso que te firma nesse local. É isso que firma você na fé. São as promessas de Deus. Inclusive nós, seres humanos, aquilo que firma a nossa confiança são as promessas. Quando alguém vira para você e promete, essa pessoa, o que ela está dizendo? Ela está chamando você e dizendo, confia em mim, eu prometo que tal coisa. Então a promessa é essa tentativa de você fortalecer a confiança. E qual então as importâncias, ou melhor, qual a importância das promessas de Deus? Eu quero falar sobre isso hoje, nesse domingo. Primeiro, as promessas de Deus são importantes e esse mês de abril vai ser importante para nós como igreja, porque as promessas de Deus são feitas pelo próprio Deus, número 1. São características de quem Deus é. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que? Para que? Se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Uma pergunta. Isto é, o nosso Deus, Ele é um Deus que por meio das suas promessas, Ele revela quem Ele é. E eu vim para o bairro Itararé com uma missão de revelar para o povo desse bairro, não sei até quando, mas enquanto eu estou aqui, a missão que Deus me deu é revelar para o povo desse bairro quem Deus realmente é. É por isso que a importância desse mês e desse tema. Porque o cristianismo evangélico tem uma noção, e o evangelicalismo popular tem noções equivocadas a respeito de quem Deus é. Para muitas pessoas, Deus é empresa de crédito, é banco, é financeira. Elas vêm para a igreja porque elas acham que Deus de alguma forma vai fazer elas ficarem ricas. Elas vêm para a igreja porque elas acham que Deus de alguma forma vai prosperar a vida delas. E as igrejas estão abarrotadas de pessoas dessa forma, que vêm inclusive, entregam tudo que têm, doam tudo que têm, na promessa de que se elas derem alguma coisa, elas vão receber em dobro. O dinheiro, o foco delas está num Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro, não é o meu Deus. Tem algumas pessoas que pensam que Deus, e o cristianismo popular acha isso, é santo casamenteiro. Diga misericórdia. Elas vêm porque elas acham que Deus, se elas vierem, Deus vai entregar o príncipe prometido lá. Se elas vierem, elas vêm com foco numa coisa só, no Deus que vai restaurar o relacionamento. Aí Deus restaura o relacionamento, ela sai da igreja. Isso mostra que só estava ali por causa daquilo. Tem pessoas que pensam que Deus é santo milagreiro. Ele só vem para a igreja, e o bairro Itararé era assim, eles só vinham para a igreja para comprar o pacote pronto do milagre. Então eu vou para a igreja porque eu estou precisando, entendeu, daquela causa na justiça, eu estou precisando daquele carro novo, eu estou precisando mudar de vida, e eu estou indo porque eu preciso do milagre, entendeu? Aí ela recebe o milagre, Deus faz o milagre, Deus opera o milagre, no outro dia já some da igreja. Ou pior, Deus não opera, Deus não responde, Deus não faz. Eu vou abandonar esse Deus aí mesmo, esse pastor fraco aí, essa igreja, tudo mentiroso. Estava ali pelo milagre. O Deus para ela era esse Deus que realiza milagres. O Deus para ele é esse Deus, é esse pai que vem para substituir o pai que ele não teve. Sabe aquele tipo de Deus que as pessoas oram pedindo vaga de estacionamento em shopping? Esse Deus do brasileiro assim, ó. Esse ídolo, em nome de Jesus, está caindo por terra, pelo menos nesse bairro, em nome de Jesus.
Por quê? Porque o nosso Deus, tudo isso que eu falei para vocês, Ele vai fazer. Tudo isso que eu falei para vocês, Ele quer fazer. Deus, Ele quer te dar um relacionamento frutífero, próspero, alegre. Deus, Ele quer restaurar a tua família. Deus, Ele quer restaurar, de repente, a tua vida sentimental. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer te entregar essa causa que você tanto precisa, é lógico. Deus quer ver você feliz. Sim. Todavia, não é somente isso que Deus deseja de você. Deus deseja o teu coração. E que o teu coração esteja nele e não naquilo que ele pode fazer. Que nem diz aquela canção, né? Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele... Aí começa, né? Aquela música que todo mundo canta, mas ninguém tem vontade de viver, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, se fechar, continua sendo Deus. Diga amém? A segunda parte, são poucos que desejam viver. Então, pela palavra de Deus, nós devemos mostrar para as pessoas quem Deus realmente é. Primeiro, Ele não é homem para que minta. Ele fez promessas sobre a tua vida, e todas as promessas que Deus fez na Bíblia no decorrer do mês, eu vou mostrar para vocês algumas promessas bíblicas no decorrer desse mês. Para você que está pensando, mas eu não sei nenhuma promessa, pastor. Eu vou mostrar isso, eu vou ensinar isso. Como obter essas promessas, como viver. Mas todas essas promessas que eu vou mostrar, eu quero que você já inicie esse mês crendo que Deus vai realizar na sua vida. Porventura, tendo Ele prometido, não fará. Você está duvidando, você não está crendo. O nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E talvez você, com a tua natureza brasileira, está desconfiado de promessas. Não aguenta mais ouvir promessa, porque a princípio todo aquele que chega fazendo promessa é mentiroso. Todavia o nosso Deus, Ele não é homem, Ele é um Deus digno de confiança. Josué capítulo de número 21, versículo de número 25, aliás, versículo de número 45, finalzinho do capítulo 21, Josué nos deixa muito claro que nenhuma das promessas que o Senhor falara à casa de Israel caiu por terra. Depois do ponto e vírgula, tudo se cumpriu. Tudo aquilo que Deus falou para o povo de Israel, para a casa de Israel, nenhuma promessa falhou, nenhuma promessa caiu por terra, nenhuma promessa das boas palavras do Senhor caiu por terra, mas tudo aquilo que Ele falou se cumpriu. Você que é cristão que está me ouvindo, tudo aquilo que Deus disse, prometeu e falou ao teu respeito, em nome de Jesus, vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus falou a respeito da igreja, vai se cumprir. Nós não temos medo, nós precisamos olhar para as promessas de Deus e deixar que elas alimentem a nossa fé. As promessas de Deus é aquilo que vão te segurar, meu amado, quando você estiver nos piores dias da tua vida. As promessas de Deus é aquilo que vai segurar a tua fé, é aquilo que vai sustentar a tua fé no dia do luto, no dia da perda, no dia da briga, no dia da contenda, no dia que você se sentir mal, no dia da depressão, da angústia, nos dias ruins, são as promessas de Deus, por exemplo, de que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, que vão sustentar você nos momentos difíceis. São as promessas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Creia nas promessas de Deus. Por quê, pastor, que você está falando sobre a importância dessas promessas? Número 2, porque as promessas de Deus possibilitam a todos nós viver uma transformação de vida. 1 Pedro, capítulo de número, aliás, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Se você puder acompanhar comigo, você percebe que nesse versículo que eu retirei da Bíblia, fala que as promessas de Deus são o meio pelo qual você consegue acessar uma nova vida. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 4. Por meio delas, está falando das promessas de Deus, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza de vida, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Viver uma nova vida, viver uma nova história, é o sonho de muitas pessoas.
Você talvez esteja na igreja nessa noite, porque você está procurando, consciente ou inconscientemente, viver uma nova história na tua vida. Você de repente está na igreja porque você está procurando viver uma nova vida, diferente desta vida que você vive ou você viveu, aprisionado em cativeiros configurados pelas tuas escolhas erradas, aprisionado em cativeiros configurados por decisões mal feitas do passado, aprisionado em cativeiros do cotidiano configurados pelas tuas escolhas fora da sabedoria de Deus, aprisionado no pecado, aprisionado em algum tipo de vício, aprisionado em alguma vida pecaminosa, aprisionado debaixo da escravidão que Satanás tem imposto sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre teus amigos, sobre teus vizinhos, sobre o teu bairro, sobre talvez a tua própria igreja, aprisionado, buscando uma nova vida. Por que as igrejas não deixam de estar vazias? Porque a igreja está cheia de pessoas buscando viver novas vidas em todas as áreas do seu ser. E eu quero te dizer, por meio das promessas de Deus, versículo 4 diz muito claramente, nós temos a capacidade de ser coparticipantes da natureza divina. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Coparticipantes aqui, uma palavrinha grega, koinonos, significa parceiros, significa participantes, ou seja, essa palavrinha, coparticipantes da natureza divina, se você ver comigo no texto, ela é muito forte, ela é uma expressão forte. Ela significa que nós temos a capacidade extraordinária e sobrenatural de compartilharmos da natureza de Deus e de sermos semelhantes a Deus. Aí talvez você pense assim, mas eu, comedor de arroz e feijão, pobre bicho, pobre gaúcho, é você, eu. Nós temos a capacidade de, através das promessas de Deus, sermos semelhantes a Deus, aonde nós estivermos. E o que é ser semelhante a Deus? É ser uma pessoa onde as outras pessoas conseguem encontrar alento, paz, esperança em uma mensagem de uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. Ser semelhante a Deus é ser aquela pessoa que consegue de alguma forma remir, resgatar, transformar. É ser aquela pessoa que consegue ser a ponte entre as trevas e o sofrimento que algumas pessoas vivem e a salvação do Senhor Jesus Cristo. Ser coparticipante da natureza divina, ou seja, viver a vida do Senhor Jesus Cristo no planeta Terra. Essa promessa ela é para você e para os teus filhos em nome de Jesus. Os teólogos afirmam que esse versículo, ele aponta para 3 promessas que o apóstolo Pedro está falando aqui. Primeiro, a promessa de Atos capítulo 2, versos 14 a 41, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo com poder. Por meio das suas muito grandes e preciosas promessas, o derramamento do Espírito Santo pode vir sobre um local, sobre uma pessoa, e essas pessoas podem ser feitas, de acordo com Atos capítulo 1, versículo de número 8, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é isso? Itararé, Santa Maria, Rio Grande do Sul e todo o Brasil, diga amém? Então, o derramamento do Espírito Santo com poder, é isso que nós vivemos e temos vivido aqui, os irmãos que me acompanham aqui há 3 anos nesse local, desde o que nós iniciamos, vocês percebem que é isso que a gente tem experimentado culto após culto, semana após semana, mês após mês nesse lugar, sabe por quê? Porque a gente se apoderou de uma promessa divina. Isaías capítulo de número 44, versículo de número 2 em diante, eis que derramarei chuva sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Não conhece essa passagem? Não sei se eles não conhecem, coloca para os irmãos verem. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, está falando dos teus filhos, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus quer alcançar a tua família através de você. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando aqui do teu cônjuge, estou falando dos teus pais, estou falando dos teus futuros filhos, que ainda nem nasceram ou que já nasceram.
mas estão longe dos caminhos do Senhor. Deus quer alcançar os teus descendentes através de uma bênção derramada sobre você. Quem quer se apoderar dessa promessa, dá um glória a Deus aí. Nossa igreja se apoderou. Essa semana a gente passou todos os dias, 7 dias de oração e jejum. Diga amém? Nem sei se vão querer fazer de novo, mas se quiser fazer, eu faço com vocês. 7 dias de oração, de jejum, de clamor. Buscando, Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa semana, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu poder sobre a sequidão deste bairro, sobre a cidade de Santa Maria, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito com um avivamento, aviva tudo aquilo que está morto, entra no coração petrificado, entra no coração fechado, transforma, Senhor Jesus, homens em maridos melhores, em pais melhores, transforma famílias, muda pessoas, muda bairros, Senhor Jesus, vem com a tua salvação sobre esta cidade, e transforma esta cidade para a tua glória, pelo teu poder, o poder do Espírito Santo, que começou comigo, com a minha esposa e mais uma menina, te encontrou nessa noite em nome de Jesus, e vai encontrar outras pessoas que você conhece em nome de Jesus, porque essa é a promessa. Atos 1:8. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, poder. Poder para pregar o Evangelho. Poder para transformar vidas. Eu estou falando de vocês, todos vocês aqui. Poder virá sobre vocês, se vocês crerem nessa promessa e buscarem. Poder para você voltar para a tua casa e as pessoas respeitarem a religião que você segue. Poder para você voltar, mulher, para a tua casa e quando pregar lá no teu trabalho, na tua família, onde quer que você esteja, as pessoas ouvirem o Evangelho e crerem nesta mensagem. Poder do Espírito Santo para curar enfermos, transformar vidas, salvar pessoas. Poder, o poder do Evangelho. Poder que não é baseado em argumentos, em retórica boa, não. O poder que vem do Espírito Santo. Diga amém. Eu venho todos os domingos aqui pregar no poder de Deus, porque eu não tenho nenhuma característica pessoal aqui que sou antipático, né? Não sou uma pessoa assim carismática, né? Então, eu acho que não falo muito bem também. Então, não sou eu que venho atrair, que firmo vocês aqui. Não é isso. É o poder do Espírito Santo. Diga amém. Então, o poder de Deus é uma promessa para você e para a tua família. 2 Pedro capítulo 3, verso 4, segunda promessa de Deus, que Ele voltaria para arrebatar a sua igreja, a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus virá para buscar todo cristão que permanecer firme na fé. E junto com isso, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, a promessa da vida eterna dos cristãos nos céus. Você é crente, você é cristão, existe uma promessa para você, vida eterna. Quem entendeu, diga amém. Então, num sentido mais amplo, o novo nascimento, a conversão, ela propicia para você poder do alto, capacidade de subir e ser arrebatado quando Jesus voltar, e porque Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Isso independentemente se você crê, se você não crê, isso não importa. O que importa é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Jesus voltará. Quem se converteu do seu mau caminho, ou seja, deixou as suas práticas do mundo, quem creu no Senhor Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, decidiu por essa nova vida, vai subir. Quem decidiu não crer, quem decidiu rejeitar, vai ficar, e vai sofrer, e vai ficar na perdição eterna. Então, promessa da vinda de Jesus, e terceira promessa, vida eterna, para você e para todos aqueles com os quais você compartilhar o Evangelho. Quem entendeu, diga amém. Então, resumindo, a Bíblia, o Evangelho, ele promete para você um escape deste mundo no presente, que é o que diz ali, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, 2 Pedro 1,4, que é o versículo base. Livrando-nos, escapando da corrupção deste mundo, ou seja, você está aqui, você entrou nessa noite aprisionado no teu cotidiano. Quais são os cativeiros que você se encontra? Cativeiros, configurados pelas tuas decisões.
Todos nós nos encontramos em cativeiros diferentes. Alguns se encontram no cativeiro das dívidas, da sua falta de sabedoria financeira. Alguns se encontram no cativeiro das emoções corroídas, destroçadas por relacionamentos passados. Não sei, estou dando exemplos. Ou por um abuso que você sofreu na infância, ou por qualquer outra coisa. Uma igreja que você participou, que abusou de você, que explorou você. Cativeiros que você se encontra. Emocionais. Cativeiros talvez mesmo físicos, por alguma doença que acometeu você e foi desenganada por alguém. Cativeiros, prisões, esse local que você não consegue escapar. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor promete em 2 Pedro 1,4 que nós temos a capacidade de, por meio do poder de Jesus e das promessas de Deus, escapar de toda prisão, cativeiro, seja de vício, de pecado, seja de escravidão satânica. Nós temos o poder de nos libertarmos deste mundo tenebroso. Diga amém? Está aqui, ó. Nós vamos participar hoje, a Santa Ceia, a libertação do pecado. Através de Jesus você tem poder para vencer o pecado em nome de Jesus. Libertação. Ele nos libertou. E futuramente, num sentido mais específico, a libertação desse mundo físico, quando você vai ser arrebatado, que é o que eu falei aqui, que é a vinda de Jesus. Então nós temos essas duas etapas na teologia cristã. O escapismo desse mundo, no presente ainda hoje, você tem a capacidade de viver os céus na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu relacionamento. E no futuro, quando Jesus voltar, você tem a capacidade de, por meio desta mensagem que eu estou pregando para você, subir e habitar conosco, com os crentes e com Deus, na Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais decepção. Nós habitaremos para todos sempre com Ele na glória, em novos céus e nova terra. Quem quer participar disso, dá uma glória a Deus? Para me encerrar, que não quero cansar vocês. Número 3. Precisamos crer nas promessas de Deus, e esse mês eu vou falar sobre as promessas de Deus pelo terceiro motivo, número 3, porque elas nos motivam a orar e a clamar a Deus por mudança. 2 Samuel 7:27, porque elas nos motivam a orar e a clamar a Deus por mudança. No capítulo 7 de 2 Samuel, Davi fala muito claramente para o Senhor: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo, Davi falando, se animou para fazer-te esta oração. Perceba que nesse versículo, aquilo que anima Davi, aquilo que fortalece Davi para clamar, para orar, é a promessa que Deus fez para ele: eu vou fazer uma casa para você. Ou seja, a promessa de Deus, as promessas de Deus, é aquilo que te motivam, é aquilo que te dão força, para nesse momento daqui a 2 minutos, a gente orar e clamar a Deus, por aquilo que você necessita, ou por alguém que você sabe que está precisando. Quem entendeu, diga amém. Então, daqui a 1 minuto, eu quero orar com você. E se você está com medo, eu quero que você está com medo de alguma coisa, você tem temor no teu coração, se o medo se apoderou do teu ser, eu quero que você ore baseado na promessa de Isaías 41:10, quando Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, não se assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te dou força, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra e com a minha justiça. Se você está com medo de alguma situação na tua vida, eu quero que você ore baseado nesse versículo, dizendo: Deus, tira do meu coração todo medo. Eu quero voltar para minha semana amanhã, Senhor, com meu coração confiante nesse projeto, confiante nesse sonho, confiante na construção da casa que eu quero terminar, confiante nesse projeto que eu quero concluir na minha vida. Eu quero voltar, Senhor, sem medo, confiante de que o Senhor está me ajudando. Diga amém. Eu quero que você ore, se você está com falta de forças, se você está desanimada, desanimado, ore comigo baseado na promessa de Isaías 40:31, quando o profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Quem quer renovar suas forças aí, dá um glória a Deus, hein? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você está desanimada? Você está desanimado? A vida tem desanimado você? Clame nesta noite por forças, mulher, para seguir guerreando pela tua casa, pelo teu casamento. Pai, para seguir guerreando em oração pelos teus filhos. Clame por forças para persistir no caminho da fé, mesmo às vezes com vontade de desistir. Clame por forças nessa noite, e Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Para enfrentar perseguição, para enfrentar calúnia, para seguir na segunda, na terça, na quarta, batalhando pelos teus sonhos, clame por força nessa noite, e o meu Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Aleluia. Mas clame com fé, porque a Bíblia promete, Jesus nos disse isso em Mateus 21, 22, que quando você orar, creia que você já recebeu, creia naquilo que você está pedindo, e crendo, vocês receberão, em nome de Jesus. Eu não sei pelo que você vai orar nesse momento, pelo teu coração, pelas tuas emoções, por alguma pessoa, por algum vizinho, por algum amigo. Cada um aqui, para 30 pessoas, nós temos 30 motivos diferentes de oração. Tem pessoas aqui que não vão orar nem por coisas materiais, mas elas vão orar para que o fogo de Deus tome o seu coração de novo, porque você se sente frio espiritualmente. Talvez você vai orar para que o teu ministério seja reavivado. Talvez você vai orar, e eu aconselho você a orar, para que a paixão por Deus reacenda no teu ser. Talvez você vai orar para Deus trazer de novo aquela paixão, aquele fogo, aquela garra, aquela unção que você tinha há um ano atrás. Ore por isso nessa noite, para que Deus venha fazer o teu coração queimar por Ele, pela palavra dEle, em nome de Jesus. E creia que você vai receber. Diga amém. Creia. Trabalhe para isso e creia. Talvez você possa orar para que Deus abra a tua mente, teu entendimento, para você entender a palavra de Deus. Ore e trabalhe para isso, estude, mas ore, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero entender a sua palavra, eu quero entender as tuas escrituras. Abra a minha mente, me dê sabedoria. Talvez você está entre decisões ruins e você precisa orar por sabedoria nessa noite. Deus, me dê a sabedoria para escolher, para decidir entre A, B ou C. Eu não sei o que fazer. Me dê sabedoria, Senhor, no dia de amanhã, para saber se eu permaneço nesse emprego, para saber se eu permaneço com essa amizade, para saber se eu permaneço nesse lugar. Peça sabedoria a Deus. Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso 5, diz que aquele que pede sabedoria, Deus entrega, sem medidas. Você está precisando de sabedoria? Peça nessa noite em nome de Jesus. Quem quer orar comigo?